Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre uma possibilidade muito promissora de novos tratamentos para transtornos psiquiátricos, né? Pelo menos para o público leigo, e aí o nosso convidado vai poder corrigir se não for o caso, a impressão que a gente tem é que essa área de tratamentos novos com medicamentos anda muito devagar na parte da psiquiatria, né? Não é muito atualizada. A gente ouve falar da revolução do Prozac, né? E já faz muito tempo, lá, enfim, dos anos 80. E desde então, pra gente, né, que é de fora, não ouve falar em uma coisa muito novidade, né? Mas aí o senhor pode me corrigir depois, né? E, justamente, a gente vai falar do que a gente... Pode ser que a gente esteja vivenciando agora, né? A possibilidade de, dentro de algum tempo, a gente ter alguma coisa muito nova nessa área, né? Apesar do nosso convidado estudar isso há 27 anos, né? Quase 30 anos. Mas pra gente começou esse assunto a chegar agora. A gente vai falar com o Dr. Bruno Rasmussen, né? Que é médico, clínico e gastro. E a gente vai falar também por quê, né? O que tem a ver um médico clínico e gastro envolvido em tratamento de questões psiquiátricas, né? Muito obrigado por estar presente aqui com a gente, Dr. Bruno. Imagina, eu que agradeço a chance, a oportunidade aí, Luiz. Obrigado pelo convite. Tô à disposição. Esse tal medicamento, ou tratamento novo que eu mencionei no início, tem a ver com medicamentos psicodélicos. Eu não sei nem se esse é o nome correto, me falar que é um medicamento psicodélico, medicamento à base de substâncias psicodélicas, né? Queria que o senhor desenrolasse primeiro isso, né? O que é um psicodélico, como é que a gente define esse tipo de medicamento, e até assim, ele é oral? Como é que se toma isso, né? É bom tocar nesse assunto, porque assim, o termo psicodélico já carrega um certo preconceito, né? Um certo estigma. Quando a gente fala em psicodélico, muitas pessoas lembram lá de festivais, Woodstock, né? Hippies, consumo desenfreado de droga, e não tem nada a ver com isso. O psicodélico, a palavra psicodélica vem do grego, aquilo que manifesta a mente, né? Então são determinadas substâncias, é um grupo de substâncias, que fazem com que a pessoa, quando toma, ela tenha uma expansão de consciência, né? E essa expansão de consciência facilita a psicoterapia. Então, todas essas substâncias, elas têm isso em comum. Elas são facilitadores da psicoterapia. Então, eles facilitam não só o paciente ficar mais à vontade para conversar, como até ele acessar melhor, né, as profundezas aí do psiquismo dele, para ele se entender melhor e ajudar o terapeuta que está cuidando dele a também entender melhor a situação, né? Essas substâncias todas, o MDMA, a psilocibina, que vem dos chamados cogumelos mágicos, a ibogaína, a ayahuasca, né, que é bastante conhecida aqui no Brasil, são todas substâncias que, no passado, por conta de preconceito, sofreram grandes restrições, né? Sim. E na década de 60, 70, muitas delas foram até proibidas, né? Inicialmente nos Estados Unidos, e depois no resto do mundo. Mas de uns tempos para cá, até por conta da dificuldade que a psiquiatria tem tido para encontrar medicamentos, né, a gente sabe que por mais que exista um monte de opções de medicamentos psiquiátricos, muitos não funcionam com o efeito que a gente gostaria, né, tanto a gente como profissional, como principalmente os pacientes, né? Sim. São remédios que não entregam tudo que deveriam entregar e, por outro lado, entregam efeitos colaterais, criam dependência, a pessoa às vezes não melhora totalmente, mas também não consegue ficar sem o remédio, né? Os psicodélicos são um pouco diferentes, a maioria deles é de uso em poucas oportunidades, a pessoa usa uma vez só, ou duas vezes, ou três vezes, num período de algumas semanas ou meses, e depois o problema, em muitos casos, está resolvido. Não são milagres, né? Não são substâncias mágicas, né? E na verdade, é realmente simples isso. São substâncias que facilitam a psicoterapia por causar uma expansão de consciência. Aí, antes de entrar na área da sua maior especialidade, né, doutor Bruno, que tipo de paciente, que transtornos, que condições que tem estudos acontecendo e que a gente tem novidades mais animadoras? Certo. Um dos principais medicamentos nesse grupo é a psilocibina, que é extraída dos cogumelos, né? E os estudos que estão sendo feitos estão sendo usados para depressão, com poucas doses. 2 ou 3 doses, ela já melhoraria bastante a depressão, né? Outra substância é o MDMA. O MDMA,
conhecido também como êxtase, né? Apesar que a gente gosta sempre de explicar que o êxtase que está na rua, né, que é disponível aí para compra no mercado paralelo, vamos dizer assim, Sim. ele não, muitas vezes não tem MDMA, muitas vezes ele chama êxtase, mas não tem MDMA, tem um monte de contaminantes, um monte de outras coisas, mas MDMA mesmo, ou não tem, ou tem muito pouco. O MDMA puro, né, ele é muito útil para o transtorno de estresse pós-traumático, para aquela situação onde a pessoa passou por um momento limite, né? Uma agressão, um sequestro, um assalto, uma guerra, um incêndio, violência sexual, né? E aí ela fica com aquele trauma. E o MDMA tem essa característica, ele alivia isso muito. E por que ele faz isso? Porque quando você toma, você tem mesmo uma expansão de consciência e você facilita você lidar com aquilo, você abordar aquilo. Então, no caso do MDMA, o que é preconizado é que a pessoa tome o MDMA, acompanhado por 2 psicólogos, e durante o efeito, que dura por volta de 6 a 8 horas, então ela converse livremente e os psicólogos vão ajudando ela, então, a tocar naquele assunto e, vamos dizer assim, ressignificar, né? Entender de uma maneira melhor o que aconteceu com ela. Nos Estados Unidos está tendo muita repercussão, porque nos Estados Unidos eles têm um problema sério dos soldados, né, os veteranos que voltam das guerras, né, do Iraque, do Afeganistão e tal, jovens, né, super preparados, né, mas que voltam com estresse pós-traumático e em muitos casos acabam se suicidando. Eles têm 22 suicídios por dia de ex-combatentes, né? Então o próprio Pentágono, né, estimula as pesquisas com MDMA porque se imagina que isso vai ajudar muitos desses veteranos a lidar melhor com essa situação, né? Então lá está tão avançado que se acredita que provavelmente em 2022 já esteja disponível para tratamentos, apesar de que há pouco tempo atrás era uma substância proibida, né, banida, né, mas agora não, agora está se entendendo uma verdade que os médicos sempre souberam, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né, é o jeito até de você usar, né, até água pode matar se você tomar 15 litros de uma vez, né. Outra substância interessante é a ibogaína. A ibogaína ela tem um efeito muito marcante na dependência química, né? E normalmente com uma dose só de ibogaína, você tem uma melhora, uma pesquisa que a gente fez aqui na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, coordenada pelo professor Dartil Xavier e pelo Eduardo Schemberg, né, mostrou que por volta de 72% dos pacientes ficaram abstinentes após uma única dose de ibogaína, né. Agora, ibogaína, diferentemente do MDMA, diferentemente da psilocibina, da ayahuasca, como eu citei, e do LSD, é uma substância mais forte, com alguns riscos, né, cardíacos, pode colocar o coração fora de ritmo. Então, no caso da ibogaína, a gente recomenda que a pessoa faça esse tratamento num ambiente hospitalar, né, e não por conta própria, né. Já as outras substâncias, elas não são tão, assim, arriscadas, vamos dizer, do ponto de vista físico, né, cardíaco e tal, mas sim do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico. Então é importante que a pessoa não faça uso dessas substâncias sem um apoio psicológico do lado, porque ela pode entrar em contato com algumas coisas, né, profundas aí do seu psiquismo, e isso pode, se não tiver um psicólogo junto, pode mais atrapalhar e piorar até o quadro do que ajudar. É importante que tenha alguém para servir como uma espécie de um guia, né, para que ajude a pessoa a entrar em contato com aquilo, mas ao mesmo tempo fazendo um reasseguramento de que está tudo bem, está tudo sob controle, que esse efeito vai passar. Então a gente até faz isso mesmo, a pessoa começa a lembrar de alguma coisa, por exemplo, no caso do estresse pós-traumático, no caso do MDMA, começa a lembrar daquela situação que gerou o estresse pós-traumático, que gerou o trauma, a gente estimula até a pessoa a entrar em contato com isso, mas com apoio, com a gente ali do lado, a gente por perto, né? Isso realmente faz o que eu comentei, isso faz a pessoa ressignificar aquilo, lidar melhor com aquilo. A gente sabe isso até intuitivamente, né? Você vê quando a gente não está bem, encontra um ombro, né, amigo, dá uma chorada, né, dá uma desabafada, a gente já melhora. Basicamente o que os psicodélicos fazem é isso. Permitir que você entre em contato com coisas que estavam às vezes até trancadas ali num cofrinho, né, no teu inconsciente, lidar com isso, permitir desabafar e a partir daí se sentir melhor, ressignificando o problema. Desse ponto de vista, então, doutor Bruno, eles não têm um papel de substituto de medicamentos mais tradicionais? Por exemplo, a depressão, um estabilizador de humor, por exemplo. Não, realmente não, é verdade, é um outro conceito. O conceito é fazer você
com 1, 2 ou 3 doses da substância, você lidar com as situações que estão te incomodando, com a raiz do problema, e, teoricamente, a gente não gosta de falar em cura, mas melhorar muito, né? A ponto de voltar a ter uma funcionalidade mais adequada para aquela pessoa, ela se sentir melhor e poder lidar com a vida dela mais tranquila, né? Mas tem um efeito também, além desse efeito de entrar em contato com as profundezas, vamos dizer, do seu psiquismo, tem um efeito também, vamos dizer assim, neuroquímico no cérebro. Essas substâncias todas, elas favorecem a conexão e a reconexão entre os neurônios, né? Então há um reequilíbrio dos neurotransmissores, então também tem esse outro fator. Tanto que a gente percebe que mesmo pacientes que não tiveram uma experiência assim muito profunda, que não conseguiram, por vários motivos, entrar em contato com as coisas que estavam incomodando, mesmo assim eles melhoram, por conta desse reequilíbrio dos neurotransmissores. A diferença é que no caso dos psicodélicos, como houve uma reconexão por conta do efeito deles, essa melhora, eu não vou dizer que é para sempre, mas ela é sustentada a longo prazo. Durante muito tempo a pessoa fica bem. Enquanto que mais sólida. Exato. Enquanto que os antidepressivos tradicionais, os estabilizadores de humor, os medicamentos tradicionais, eles funcionam aí por um período de 24, 48 horas. Você parou de tomar, já volta, né? Essa é a diferença. São medicamentos mais interessantes para aquela pessoa que tem realmente um problema mais sério e não quer ou não pode tomar medicamento durante 20 anos, né? Então, aí, com esses medicamentos, a gente conseguiria ajudar sem que ela ficasse presa ao uso do medicamento constantemente. Aí, doutor Bruno, agora fica à vontade para falar um pouco mais, em particular, da sua pesquisa, né? Ou o medicamento que você tem mais experiência, para usar como exemplos, né? Eu gosto sempre de tentar trazer uma visualização de como acontece, assim, né? Aí eu não sei se é muito possível, porque acho que é muito diferente falando de drogas que causam alguma alteração de consciência, né? Acho que é muito diferente do efeito do álcool ou da maconha, que acho que são as mais populares, né? Mas dá pra gente dar uma ideia? Como é que a pessoa se sente, né? Essa coisa de se sentir mais à vontade, é aquele alegrinho do bêbado inicial, assim? Ou é outra coisa? Tem coisas visuais também? Ou como é que acontece? Eu vou falar mais, então, do MDMA e da ibogaína, que são duas substâncias com que eu tenho mais experiência prática, vamos dizer, por ter até participado de pesquisas e tal. O MDMA, o efeito dele é assim, meio quase como se fosse um soro da verdade. Ele dá vontade de falar, ele bloqueia a comunicação entre a amígdala, né, que é um órgão cerebral que até organismos mais primitivos, né, na evolução, que nem os répteis, por exemplo, já tem, é o órgão do medo, né? É o órgão do alarme, né? Do alerta, né? É o que é ativado quando a gente está fazendo alguma coisa e ouve um barulhão, né? É aquela defesa assim instantânea, né? Ele interrompe a comunicação entre a amígdala e o lobo frontal, que é a região, vamos dizer, do raciocínio, né? Mais sofisticado. Então, ele tira o medo ao mesmo tempo que ele dá vontade de falar. Então, ele facilita demais a psicoterapia, porque a pessoa cria rapidamente, e esse é o efeito que os usuários recreacionais de MDMA procuram nas raves e tal, né? Ele cria uma sensação de amor pelas pessoas que estão em volta, de confiança nas pessoas que estão em volta. Isso tem a ver também com o aumento de um hormônio que chama ocitocina, que é o mesmo hormônio que a mulher libera logo após o parto. É isso que cria aquele vínculo instantâneo com o neném. No caso do MDMA também, libera uma quantidade grande de ocitocina, bloqueia a sensação de medo na amígdala, então você cria confiança e até amor pelas pessoas que estão em volta, no caso do contexto terapêutico, são os psicólogos que estão ali em volta, e dá vontade de falar. Então pronto, é tudo que o psicólogo precisava, ele ganhou, quimicamente falando, a confiança, né? Criou quimicamente falando um vínculo com o paciente, e o paciente está com vontade de falar. Então ele abre, ele conta coisas que ele nunca contou para ninguém, ou que ele tinha dificuldade de contar, e os bons profissionais ali vão conseguir lidar com aquela situação e fazer com que o paciente, então, também consiga, vamos dizer assim, digerir a sensação, né? As emoções e tal, e lidar melhor com isso. O tratamento no contexto terapêutico do MDMA é feito em alguma clínica, algum consultório, não há necessidade de ser no hospital, sempre acompanhado por 2 psicólogos, e é importante que esses psicólogos sejam um casal, homem e mulher, não obrigatoriamente que tenham uma relação, mas que sejam um homem e mulher, porque às vezes o paciente se identifica mais com um gênero, mais com outro, então para deixar o paciente totalmente à vontade, né? Principalmente nas questões de abuso, né?
Então, aí, dependendo da situação, ele vai se identificar mais com um gênero ou com o outro. Claro. O paciente fica deitado, com um fone, ouvindo músicas calmas, tranquilas, uma venda. Ele não tem visualizações, não tem, tipo, alucinações, é um fenômeno visual. Ele tem só essa sensação de extrema confiança nas pessoas que estão em volta e uma tranquilidade, uma falta de medo de tocar nos assuntos, né? Uma falta de medo até de se abrir, né? Sim. A gente vê que é interessante, alguns pacientes, no âmbito da pesquisa, alguns pacientes chegam até, às vezes, estão falando muito, colocam a mão na boca, tipo, tô falando muito, né? Sim. Mas é meio incontrolável isso, dá vontade mesmo de falar. Sim. A ibogaína é um pouco diferente, a ibogaína, como eu falei, é um pouco mais forte, então tem que ser num ambiente hospitalar. A ibogaína dá um efeito de, por um lado, aumentar uma substância no cérebro que chama GDNF, que propicia novas conexões entre os neurônios, e isso reequilibra os neurotransmissores, mas a ibogaína também faz com que a pessoa entre num estado que a gente chama de onirofrenia. É um estado, vem do grego, oniros, sonho, e frenos, mente, né? A mente que sonha. Então é um estado de sonhar acordado. A pessoa está acordada, mas se ela fecha o olho, ela está sonhando. Ela vê imagens passando, né? A mesma textura do sonho, imagens muito nítidas, né? Mas ela sabe que ela está acordada, ela sabe que aquilo não está acontecendo, diferentemente do sonho, que enquanto o sonho está acontecendo, a gente acha que é verdade. Tanto que quando é um pesadelo, a gente acorda, né? Nossa, que alívio, acordei. Mas no caso da ibogaína, a pessoa sabe que está sonhando. E muitas vezes nesse sonho estão imagens, símbolos, ou até ela revê eventos do passado, né? Ela revê cenas do passado, da infância, da adolescência, e isso faz com que ela pense naquilo, com que ela reviva aquilo, e aí também o mesmo processo do MDMA. Ela consegue, às vezes, ressignificar aquilo que aconteceu, percebendo que aquilo não foi tão grave quanto ela imaginou, ou que foi mais grave do que ela imaginou, né? Ela consegue entender melhor, porque às vezes vem coisas assim, de 2 anos de idade, 3 anos de idade. Ah, nossa. E quando aconteceu, a pessoa não entendeu aquilo, ela não tinha capacidade para entender, e agora como adulto ela está entendendo. Então muitas vezes a pessoa identifica perfeitamente a situação que a levou, ou que facilitou o uso de drogas, ou ela aderir, né, ou ela criar dependência, porque o criar dependência não é uma coisa que acontece com todo mundo. Mesmo drogas mais ditas pesadas, como heroína, crack, não é todo mundo que experimenta, que fica dependente. Existe muito uma propaganda em relação a isso, até para assustar a garotada, né? E até dá para entender o raciocínio, mas você tem que ser transparente, tem que falar a verdade. Não é todo mundo que tem contato com uma droga que cria dependência instantaneamente. Apesar que algumas drogas são mesmo mais aditivas do que outras, né? Criam mais dependência do que outras. Então, tem outros fatores aí que levam ao uso, né? Ao criar, não ao uso, mas ao criar dependência. E aí, às vezes, tem a ver com isso. A pessoa está substituindo alguma coisa pela droga. Essa experiência de lembrar do passado nitidamente, de ver, às vezes, até imagens do passado, e depois seguida por uma terapia, né? Faz com que a pessoa entenda melhor e tenha mais, vamos dizer assim, armas para lutar contra isso. Ela começa a se entender melhor, né? Por que quando acontece tal coisa eu tenho vontade de usar droga? Porque no passado aconteceu assim, assado, você reage assim, assado a determinada situação. No caso da ibogaína, como o efeito é muito forte e é acompanhado de alguns sintomas físicos, bastante tontura, bastante náusea, vômito às vezes, tremores assim de extremidades, não é muito fácil fazer, como no MDMA, a psicoterapia durante o efeito. O paciente não tem muita disposição para falar, ele fica confuso para falar, porque as lembranças vêm vindo à mente num ritmo muito rápido, então ele está contando uma coisa, já vem outra lembrança. Então o ideal é fazer um pouco de terapia antes, algumas sessões antes, aí toma a ibogaína, aí depois faz algumas sessões na sequência, né, nos dias, semanas seguintes, para ajudar, como eu falei, a digerir todos esses eventos. Mas o conceito é o mesmo. Usar uma substância que faz com que, de alguma maneira, você consiga ter uma expansão de consciência, você consiga ter uma percepção melhor de você, da sua vida, das suas coisas, e compartilhar isso com profissionais da área da saúde mental, para que eles possam, então, te ajudar a lidar com isso. O conceito é bem semelhante. Não tenho experiência com a psilocibina, né? A psilocibina, a gente está programando uma pesquisa, mas por questão de financiamento a gente não tem essa pesquisa ainda, mas o efeito da psilocibina é semelhante. Você também tem uma expansão de consciência, né? Uma viagem, né? Que nem o pessoal gosta de falar, e nessa situação você relembra coisas, você entende coisas, você tem percepções das coisas com as quais você está lidando diferentes da percepção que você tem no teu estado normal, e isso faz com que você consiga, então, mudar
entender melhor e tomar atitudes para ajudar a resolver o problema que você está vivenciando. A ayahuasca é a mesma coisa, a ayahuasca é bem mais disseminada aqui no Brasil, né? Por ser uma coisa tradicional, tem as religiões ayahuasqueiras, né? O Santo Daime. Mas é a mesma coisa, é uma expansão de consciência durante 4, 5 horas e que você tem percepções diferentes das coisas suas, dos seus problemas, das coisas suas do dia a dia. Você entende melhor com o que você está lidando e o que você precisa fazer para melhorar. E, doutor Bruno, a dependência química, ela sempre me parece um pouco deslocada quando ela é colocada junto dos temas da psiquiatria. Ela parece um pouco diferente, assim, dos transtornos, né? E aí, pela via de ação que você está explicando pra gente, essa abertura, né, mais pro vontade de falar, né, um acesso a uma consciência que você talvez não teria normalmente, ela me parece que não tem tanto a ver com dependência química, sabe? Mas pode ser uma visão muito minha de ligar a dependência química a uma coisa mais química mesmo, e não tanto a uma coisa que essa ação onírica poderia ter alguma ação, né? Como que é que funciona isso? Por que é eficaz também para dependências químicas? No caso da dependência química, tem isso que você falou, é um pouco deslocada. Também um dos componentes desse deslocamento é o fato dos próprios profissionais da área terem preconceito, Sim. Né? Tem isso, né? Sim. Então, muitos colegas da área de saúde mental não querem atender dependência química, porque realmente dá trabalho, são pacientes que demandam uma atenção maior, um cuidado maior, né? Então, realmente tem esse lado. Mas tem um tipo de dependência química, que é aquele tipo de dependência química que a pessoa tem um outro transtorno mental, e esse transtorno mental leva à dependência química, né? Então, o paciente, por exemplo, ou tem uma psicose, uma esquizofrenia, ou às vezes não chega a ser psicótico, mas ele tem, por exemplo, um déficit de atenção, e aí ele descobre que o álcool acalma ele, ou a maconha acalma, né? Ou pacientes muito ansiosos, a mesma coisa, que esses depressores do sistema nervoso central, tipo maconha, tipo álcool, acalmam, né? Tem o paciente com depressão, que aí ele percebe, então, quando ele usa um estimulante, tipo cocaína, ele melhora, ele consegue levantar da cama e trabalhar. Então, tem esses pacientes que a maioria dos pacientes dependentes químicos, eles têm outras comorbidades, que a gente fala, ele tem outros problemas, e a maioria deles está usando essa substância para se automedicar. Uhum. Eles descobrem, né, que melhoram com aquela substância, então estão se automedicando para se sentir melhor. O caso clássico é aquele rapazinho novinho que está começando a frequentar festinhas de adolescentes, baile, aí quer conversar com uma menina, tá intimidado, aí toma uma batidinha, aí cria coragem e vai. Então ele começa a aprender que isso ajuda, que isso, né, facilita, né? Mas tem os pacientes que fazem uso nessas situações e tem os pacientes, então, que sim, que de tanto fazer uso nessa situação, ele cria dependência, quer dizer, o cérebro começa a funcionar baseado naquilo, né? A gente sempre fala assim, que quando o paciente ainda não é dependente, quando ele está usando uma substância e não é dependente, ele está usando aquela substância para funcionar um pouco acima do normal dele, né? Então ele quer dar um shift, né? Um upgrade no funcionamento dele, então ele está normal, está tudo bem, mas se ele usa alguma coisa, ele funciona mais do que o normal. Então, por exemplo, é aquele caminhoneiro que usa anfetamina para dirigir, para ficar mais tempo acordado e tal. Mas aí o organismo é assim, o organismo acostuma com as coisas que a gente joga lá dentro, lida cada vez mais rápido com aquelas coisas, no sentido de digerir, né, de metabolizar aquelas coisas, e aí chega uma hora que então funciona assim, o paciente, se ele não usar, ele fica abaixo do normal. Ele só consegue funcionar normal se ele usar. O exemplo clássico é aquele paciente alcoolista, né, que usa muito álcool, que acorda de manhã tremendo, então ele passa no caminho do trabalho num barzinho, toma uma pinga, para de tremer, trabalha o dia inteiro normal, ele não fica embriagado, ele está normal. No fim do dia ele está tremendo de novo, na volta ele toma outra dose, para de tremer, e às vezes fica anos nesse consumo que não visa melhorar a performance dele, visa só conseguir com que ele fique normal, porque se ele não ficar normal, ele se sente mal. E se sentir mal é o que a gente chama de abstinência, né? É a falta da droga, então são sintomas da síndrome de abstinência, né? Quer dizer, o organismo está realmente sentindo falta, e a gente diz aí que ele está dependente, né? Quer dizer, ele está precisando daquilo para funcionar normalmente, né? Para tocar a vida normal, ele precisa daquilo. Então ele está dependente. E a ibogaína entra exatamente nisso, no sentido de fazer ele revezar, né? Rever algumas situações da vida dele que podem ter causado essa certa fragilidade, essa certa tendência, essa facilitação para
precisar de um apoio químico, né, para tocar a vida dele normalmente, porque apesar de ser uma coisa muito disseminada, ter muito uso de droga, a maioria da humanidade não precisa disso para tocar a vida normalmente. As pessoas até usam, a gente usa café para acordar de manhã, né? A gente toma uma cervejinha no fim de semana para dar uma relaxada, mas não é uma coisa que você vai passar mal ou quebrar tudo se o café tiver acabado naquele dia, ou se você não puder tomar a tua cervejinha naquele dia, você toma no dia seguinte. Sim. A dependência é diferente. Realmente, se não tiver aquilo, a pessoa entra num estado tanto psíquico quanto físico de desespero, né, de ansiedade, de mal-estar. Então a ibogaína ajuda nisso, a entender por quê. Quais são as raízes desse comportamento? Por que você precisa tanto daquilo, né? E realmente funciona, isso que é interessante, viu, Luiz? Funciona muito bem, a gente vê a mudança de discurso. No caso da ibogaína, em 24 horas. O paciente toma ibogaína hoje, 8 da manhã, amanhã, 8 da manhã, ele já está falando, mas por que eu usava droga, rapaz? Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Tipo, né? Perdi o emprego, abandonei a faculdade. Né? Casos dramáticos, né? Perdi minha mulher e meus filhos, né? Às vezes a família fica até meio assustada, fala, nossa, mas mudou. Nós estamos falando isso há 10 anos, não caía essa ficha, só ele tomar uma cápsulazinha caiu. Mas é porque caiu num terreno fértil, né? Quer dizer, o fato de fazer uma psicoterapia antes, você já está preparado para o que ele vai ter que lidar, vem aquelas coisas que ele às vezes nem imaginava, e aí ele se entende melhor, é muito mais fácil você entender uma coisa, se ela partiu de você, né? Sim, se você, claro. Entendeu? Você teve um insight, né? Caiu a ficha, do que, por exemplo, alguém da família falando, toma cuidado com isso. Você, às vezes, até só da pessoa falar, você vai fazer o contrário, né? Sim. Então é mais ou menos por aí que a ibogaína entra. E aí, doutor Bruno, respondendo aquela questão que eu deixei no início, né? O que faz um médico clínico gastro nesse tipo de tratamento? É justamente porque a ibogaína tem um risco físico um pouco maior durante o uso, né? É isso. Exato, a minha função, aí é mais como clínico mesmo, né? Não tanto como gastro, mas é cuidar da segurança do paciente sob o efeito dessa substância, né? Porque no caso da ibogaína, ela tem um risco físico mesmo de causar uma arritmia, fazer o coração, no primeiro momento, bater devagar demais e depois rápido demais. Isso não é bom para o organismo, se você não tomar alguns cuidados. São coisas simples que você faz, e mesmo que você precise usar algum medicamento para controlar isso, é um medicamento simples, mas precisa ser alguém que da área, uma pessoa mais leiga, ela pode não ter o domínio da situação, né? No caso dos outros, o MDMA, o LSD, a psilocibina, tem um pequeno, muito menor, mas tem um pequeno risco médico aí, do paciente, por exemplo, vomitar e desidratar, ou do paciente agitar, ou do paciente querer tomar decisões que não são inteligentes, né? Tipo, vou subir no telhado, né? Não, sob o efeito de uma substância dessa, é melhor não subir no telhado, né? Claro. Então é mais no sentido aí de proteger o paciente de algumas situações que ele mesmo pode gerar. Mas tem, no caso do MDMA, por exemplo, o MDMA pode aumentar a pressão, né, a pressão sanguínea, né? Então a pessoa que tem tendência a ser hipertensa, ela pode fazer uma crise de hipertensão, então você tem que controlar ali, monitorizar para que você tenha certeza que isso não está acontecendo, se acontecer, você toma providências. O MDMA também tem relatos, a gente não viu isso na pesquisa, mas o MDMA tem relatos de hipertermia, de pessoas que aumentam a temperatura, vão a 37,5, 38 de temperatura, mas não estão com febre realmente, elas não estão com uma infecção. É o efeito do MDMA. A gente não viu isso na pesquisa que a gente fez, então a gente imagina que talvez esse efeito seja mais ligado ao uso recreativo. A usar, por exemplo, numa rave, dançando durante horas, sem se cansar, porque o MDMA é um estimulante, então isso vai aumentar a temperatura. Natural, né? Porque você está com atividade física durante muito tempo. Porque os pacientes que fizeram nesse contexto terapêutico de pesquisa, eles ficam deitadinhos o dia inteiro, até com o ar-condicionado ligado, então nenhum deles fez hipertermia e tal. Então é nesse sentido que é a minha função como clínico, né? Muita gente imagina que eu seja psiquiatra, mas não. Eu sou clínico, a minha função é cuidar do paciente sob o efeito daquela substância. Passou o efeito, ele é, vamos dizer assim, entre aspas, devolvido então para o colega psiquiatra, que aí vai continuar o acompanhamento, e para os psicólogos também. Meio como um papel de um anestesista, né? Fica ali cuidando, monitorando, né? Exato, muito parecido. Exato, enquanto o cirurgião ali está, né, costurando, cortando, dissecando, o anestesista está ali até meio escondidinho ali numa tendazinha que eles fazem ali, mantendo o paciente em estado ótimo, né, com a pressão, com o batimento cardíaco, a respiração, a oxigenação do sangue, para que o cirurgião possa fazer o trabalho com calma, sem oferecer risco para o paciente. Aí
entrando na nossa parte final aqui, doutor Bruno, da entrevista, em que pé que a gente tá, assim, disso ser algo um pouco mais acessível, né? Ainda é muito nível de pesquisa, né? Isso é para anos. A gente, ao longo da minha vida, por exemplo, eu vou ver isso sendo algo acessível? Eu acredito que sim, apesar de eu ter mais idade que você, acredito que na minha vida também vai ver isso. No caso da ibogaína, é o que está mais perto de ser utilizado, porque a ibogaína ela é uma substância que ela não está listada entre as substâncias proibidas e controladas no Brasil pela Anvisa, né? A Anvisa permite a importação da ibogaína, desde que seja o que eles falam para uso pessoal. Então a pessoa pode comprar ibogaína no exterior e usar aqui, né, com acompanhamento médico e tal. Tem até uma regulamentação do Conselho Estadual de Política sobre Drogas do Estado de São Paulo, que até recomenda isso. Não tem efeito de lei, mas é uma recomendação desse conselho, que é ligado à Secretaria de Justiça. É uma recomendação que o tratamento de ibogaína seja feito no ambiente hospitalar, né? Uhum. Já ocorreram mortes aqui no Brasil pelo uso de ibogaína fora de ambiente hospitalar. Em ambiente hospitalar nunca aconteceu, né? Mas fora já, exatamente porque são pessoas leigas ou são pessoas que não têm o preparo que deveria ter, não tomam os devidos cuidados, então acontece mesmo. Então a gente recomenda muito que a ibogaína seja usada com muito cuidado. No caso do MDMA, eu acredito que também logo, talvez em 2 anos, 3 anos, esteja disponível, porque o plano original das pessoas que estão desenvolvendo o MDMA como medicamento nos Estados Unidos é que ele estivesse aprovado em 2021. Mas a pandemia atrapalhou a pesquisa, porque é complicado você fazer uma sessão de MDMA com 3 pessoas fechadas num quarto, né? Sim. Durante 8 horas, e ainda a pessoa chora, a pessoa fala alto, às vezes é necessário uma contenção física do tipo, não, calma, assim, tipo um abraço, uma coisa mais assim, às vezes o paciente quer isso, ele quer, tipo, que nem eu falei, um ombro amigo, às vezes ele quer, e como é que vai fazer isso em plena pandemia do coronavírus? Então as pesquisas atrasaram, mas a gente imagina que em 2022, máximo 23, já esteja liberado pelo FDA. Eu acredito que sendo liberado pelo FDA, num efeito meio dominó, rapidamente a Anvisa vai aprovar também, né? E a psilocibina e os outros, em todos os lugares do mundo está havendo uma pesquisa sobre isso, mas ainda estão em fases de pesquisa mais inicial, então deve demorar um pouquinho, 5 anos, 6 anos, alguma coisa desse tipo. Nós já estamos num barco, nós estamos vendo a Terra lá longe, está bem longe, mas estamos vendo já. Então eu acredito que a gente vai participar disso no sentido de estar testemunhando isso, vendo acontecendo com amigos, com familiares, fazendo esse tipo, tendo acesso a esse tipo de tratamento. Mas, doutor Bruno, entre esse nosso barquinho e a Terra, não pode acontecer de cair assim, tem algum obstáculo como o que acontece com o uso de canabidiol? Aí uma discussão que não tem nem a ver, né, com a coisa científica, e pela ligação que a gente comentou antes, né, porque você faz a ligação imediatamente com uma droga e alguma coisa assim, né? Não tem esse risco Tem. Aprovou, mas puta, ninguém usa porque é dificílimo, sabe? O risco maior é isso mesmo, é fazer ideologia, né, com essas substâncias. Esse é o risco, né? Tem uma influência política aí que bloqueia esses estudos, né? Isso é um risco real, na minha opinião. Por outro lado, os medicamentos, essas substâncias são tão eficientes que vai ser difícil segurar, mesmo havendo... É o que aconteceu com o canabidiol, né? Tem um preconceito enorme, até maior do que os outros psicodélicos, por ser mais conhecido, por causa dessa coisa de maconha, mas funciona tão bem para essas indicações de crises convulsivas, né, reentrantes, né, intratáveis, né, que não teve como segurar, né? Foi de uma coisa proibida, né, banida, a um negócio que hoje está na farmácia, apesar de ser muito caro e tem que encontrar realmente maneiras alternativas, concordo, mas o fato é que está na farmácia, já tem canabidiol na farmácia, é muito caro, precisa de receita, é um pouco burocrático, mas está disponível. Então, mesmo com campanhas gigantes contra, né? Pessoas muito influentes contra. Então, eu acho que com essas outras substâncias vai ser igual. O poder é tão verdadeira a eficácia delas, é tão real a eficácia delas, que não vai ter como segurar. É a mesma coisa que você tentar fazer um diquezinho de madeira para segurar um tsunami. Não vai dar, né? Uma marola você segura, mas o tsunami você não segura. Então eu vejo por aí. Pode atrasar um pouco esses prazos que eu falei, mas não acontecer, vai acontecer porque realmente funciona. E aí compara com os outros medicamentos tradicionais que não funcionam direito. Você, por exemplo, no caso da ibogaína para dependência química, você faz no hospital 24 horas de internação. Isso tem uma eficácia melhor do que 9 meses de internação numa clínica tradicional.
Sim, Então, até economicamente. Até economicamente. E esse é um problema, porque aí sim, as clínicas tradicionais são contra. Claro. Lógico, sim. né? Lobbies, né? Lobbies, exato, né? Da mesma maneira que quem vivia de fazer manutenção em carruagem foi contra a invenção do carro, né? Sim. É assim, mas é isso. O carro era tão mais eficiente como meio de transporte que pegou. Essas substâncias são tão mais eficientes que os tratamentos tradicionais que elas estão pegando também. Já pegaram, na verdade. O que falta aí é regulamentar para não ter abuso, para não ter mau uso, para as pessoas não correrem risco quando elas usarem. Porque, apesar de usarem em raves, em situações recreativas e tal, tem uns certos riscos, sim. Então precisa tomar cuidado, precisa saber lidar com isso e não simplesmente ir tomando. E outra coisa, sendo oficial, estando autorizado, laboratórios vão fabricar isso. Sim. Então se você está dando uma dose de X miligramas, você sabe que são X miligramas. E não comprar na entrada do evento que você está indo de um cara que você nunca viu na vida que está falando que tem 100 miligramas naquilo, mas tem mesmo? Sim. É aquilo mesmo? É o que eu falei, a maioria dos comprimidos de êxtase são testados, não tem êxtase, tem cafeína, tem anfetaminas, né? Substância fentanil, que é um opiáceo, tem substâncias que não tem nada a ver, mas que quem está tomando ali sente uma coisa diferente e fala, tomei êxtase. Não é o verdadeiro, né? Então, o fato de legalizar, regulamentar, protege as pessoas de consequências danosas. É esse que é o ponto, protege. É muito mais fácil você comprar uma droga ilícita do que você comprar um remédio de tarja preta. Você vai na farmácia, você não consegue. Se você não tiver aquela receita azul, você não compra. Funciona. A fiscalização da Anvisa funciona, né? Das secretarias municipais de saúde e tal. Agora, drogas ilícitas você compra praticamente em qualquer esquina, né? É verdade, ótima essa comparação. Mas é um fato. Minha última questão, doutor Bruno, que aqui a gente se preocupa muito com o acesso mesmo, né? Aí a gente tratou um pouco disso nessa questão jurídica, né? Legal, que acho que está bem encaminhada. Aí tem uma questão que me chamou a atenção, que foi essa necessidade de um uso muito monitorado, né? Não lembro agora qual dos exemplos que você falou, a pessoa, é bom que esteja com um psicólogo e uma psicóloga durante horas, né? Como que se imagina que isso possa ser aplicável na vida prática, né? Se imagina assim, esse caso aí dessa situação é o MDMA, né, que precisa de um psicólogo, uma psicóloga, provavelmente a psilocibina também vai ser esse modelo, né. Aí vai ser assim, provavelmente ou a pessoa vai procurar o psicólogo com essa demanda, gostaria de fazer esse tratamento, ou o próprio psicólogo vai sugerir o tratamento, ou o psiquiatra que está acompanhando vai sugerir o tratamento. No caso do psicólogo sugerir, a pessoa teria que passar com o médico, o psiquiatra ou qualquer outro médico que fosse fazer a receita para ela comprar isso, e aí ela levaria a dose para o dia marcado para a sessão de terapia assistida pelo psicodélico. Aí ela vai tomar aquilo de manhã e vai passar o dia inteiro com os psicólogos ali conversando e vai estar liberada no fim da tarde. No contexto da pesquisa, o paciente dormiu no consultório para a gente poder monitorar ele, né? Mas não é necessário. No dia a dia, eu acredito que isso vai ser uma coisa que vai começar às 8 da manhã, vai terminar às 8 da noite, ou um pouquinho antes, sob essa vigilância. Provavelmente, as doses que vão ser vendidas vão ser exatamente as doses que aquele paciente precisa tomar naquele dia, vão ser doses únicas, para evitar que haja um mercado paralelo também, né? O cara comprar 10 doses, usar uma, vender 9. Por exemplo, no caso do MDMA, o padrão que está se pesquisando são 3 doses, beleza. Então, dali a 3, 4 semanas, uma outra receitinha do médico responsável para comprar mais uma dose, vai para o consultório e toma. Ou então, talvez seja regulamentado no sentido do médico fazer a receita e os psicólogos comprarem, e aí no dia do tratamento, então já está disponível ali no consultório só para o paciente tomar, né? Tem uma coisa interessante nisso aí, que assim, é muito importante que o paciente tome isso, primeiro assim, tem que ser totalmente voluntário o tratamento, né? Sim. Não pode ser uma coisa obrigada, uma coisa que às vezes a gente vê, eu quero obrigar meu filho a tomar ibogaína, vamos botar na sopa. Não é por aí, não vai funcionar. Botar na sopa. Botar na sopa para ele não perceber, botar no feijão. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que inclusive a própria tomada da cápsula, do comprimido, independente da apresentação que seja, tem que ser o paciente, não é que nem os outros tratamentos que muitas vezes o enfermeiro pega o copinho e bota na boca do paciente e ele engole. Não, o paciente tem que pegar aquilo e botar na boca. É um gesto que é simples, mas que é muito simbólico. Na hora que ele faz isso, ele está se abrindo para o efeito. E não simplesmente aquilo sendo jogado dentro do organismo dele, meio goela abaixo, né? Sim. Como é
nessas clínicas psiquiátricas e tal. Beleza, põe o foninho, põe a venda, fica ouvindo música, espera, e é isso. Normalmente depois de meia hora, uma hora, de repente o paciente fala alguma coisa. Não, mas não sei o que e tal. Aí os psicólogos abordam, mas por que você falou isso? Pá, pá, pá. E aí realmente os pacientes falam. Pelo jeito que você conta, assim, como são os tratamentos, é aquela coisa, nossa, acho que vocês até recebem muita gente querendo fazer, porque parece não só eficaz, né, do ponto de vista do problema da pessoa, parece algo bom para se experienciar, sabe? No caso depende muito do que tem lá dentro da pessoa. Sim, né? É verdade. Para algumas pessoas é uma experiência assim, muito interessante, maravilhosa mesmo. Para outros não. Para outros é uma experiência bem sofrida, né? As pessoas, por exemplo, que passaram por abuso, né? Ou eu vi alguns casos, eu fiz um treinamento nos Estados Unidos para poder participar dessa pesquisa do MDMA. E os pacientes lá que foram, vamos dizer assim, os sujeitos, né, do treinamento, eram tudo ex-combatentes, né, do Afeganistão e do Iraque. Então, nossa, cada situação que essa turma viveu, né, tanto os rapazes quanto as moças, então aí não é muito agradável. Sim. Voltar ao bombardeio, a ver o amigo levando um tiro ou uma bomba e sair queimando, andando, pegando fogo, é bem difícil. Agora, uma pessoa que tem um passado um pouco mais tranquilo, não tenha tantas situações dramáticas na vida, muitas vezes a experiência é bacana. Equivalente ao termo antigo que se imaginava do psicodélico. É aquela coisa mais tranquila, mais relaxante, mais interessante mesmo. Né? Não deixa de ser interessante e nem benéfico. Mas para esses pacientes que têm problemas mais sérios, é mais dura a experiência, mais sofrida, né? O paciente chora bastante. Mas depois, quando passa, ele está realmente aliviado, vale a pena. Sim, é bom falar isso porque acho que as pessoas ouvem e querem muito, né, já fazer, às vezes só do ponto de vista da viagem mesmo, sabe? Eu quero, é um jeito de eu ter uma viagem legalizada, sabe? Exato. E isso é importante a gente citar aqui, a gente não está aqui de maneira nenhuma fazendo apologia do uso de droga, Sim. Não é isso, né? A gente vê isso como medicamentos e o que a gente sugere é o uso num ambiente de terapia, né? Um ambiente terapêutico, um ambiente profissional, né? E não o uso, toma o MDMA aqui e vai para casa, né? Não, de jeito nenhum. Não se trata de uma apologia, não. É mais de uma nova classe de medicamentos que, infelizmente, a medicina não pode se dar o luxo de não observar a existência dessas substâncias, porque o que se tem no dia a dia não funciona bem. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de um psicodélico que abaixa a febre. Não, já tem um monte de remédio que abaixa a febre, um monte de anti-inflamatório, antitérmico, deixa para lá. Mas no caso, antidepressivos, estabilizadores de humor, né, um monte de medicamentos da categoria, né, de psiquiátricos, entregam, como eu falei há pouco, o efeito que seria necessário. Então, é bom ter alternativas e aí, entre o profissional e o paciente, chega-se a um acordo e se escolhe o que se acha que é melhor para aquele momento e os dois vão juntos aí para ver o que vai dar, né? Perfeito. Doutor Bruno, eu sempre deixo um último momento para o convidado dar uma mensagem. Às vezes a gente não abordou aqui algum assunto que você acha vital falar, né? Ou qualquer mensagem que o senhor acha importante dentro desse tema, né? Ser passado para o nosso público. Existe um preconceito grande, né, contra essas substâncias, né? Mas é um preconceito muitas vezes daquele tipo, sabe? Não li e não gostei. Uhum. Né? A pessoa não tem nenhuma informação, mas ela é contra, né? Então a minha mensagem, a minha sugestão, que eu acredito que seja uma sugestão que não vá ser muito seguida pelos ouvintes aqui do podcast, porque eu acho que pessoas que estão ouvindo esse podcast já têm uma cabeça, né, mais focada em outras coisas, mais aberta, mas de qualquer maneira minha sugestão é assim, se informar a respeito, né, e não simplesmente não aceitar, negar, né, se informar. Existem pesquisas, né, existem pessoas muito sérias lidando com isso, instituições muito sérias, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né, o Brasil inclusive é um dos países mais presentes nessas pesquisas, em eventos, né, de medicina psicodélica, o Brasil tem sempre uma turma grande participando, né, tem vários cientistas brasileiros que são importantes nessa área, né? Então é importante se informar antes de formar opinião, né? A pessoa tem direito a ter a opinião que ela quiser, mas tem que estar embasada em dados e não opinião por opinião, né? A minha mensagem seria essa: se informar sobre o assunto, que é surpreendente, é mais interessante do que pode parecer assim à primeira vista. Perfeito, muito obrigado, doutor Bruno. Acho que nem é o caso de, não, é mais interessante, acho que pareceu bastante interessante, sim, só verdade, pelo seu relato mesmo, e dá vontade mesmo de que isso seja acessível, porque a gente sabe, né, são problemas que é muito fácil encontrar paciente refratário, né? Sim. Então é legal ter uma alternativa que demonstre, assim, uma melhora
melhor, né? Exato. Muito obrigado. Não é só um último parênteses, não é realmente um tratamento para qualquer pessoa, para qualquer perfil de paciente, é para aquele determinado perfil, não é também a primeira opção, tem outras opções primeiro, é para aquele paciente que não está melhorando com os tratamentos tradicionais, aí sim. Ótimo. Obrigado mais uma vez, doutor Bruno. Eu que agradeço, viu, Luiz? Obrigado pela oportunidade aí, estou à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Relembro vocês que a gente está com o nosso Instagram, né? Entre Mentes Podcast. Sigam lá, por favor, para dar uma força pro trabalho da gente. Por enquanto, estamos só subindo os episódios antigos, né? 1 a 1. Mas a gente espera montar uma gradezinha aí especial, colocar mais informação no Instagram para enriquecer, né? Todo o trabalho que a gente vem fazendo, liderado pelo podcast. Obrigado, até a próxima.